sentido da vida. A maioria de nós aqui já temos a convicção a respeito disso. Então, o que eu vou fazer com você hoje, através do Espírito Santo, é claro, porque essa palavra eu recebi e fui muito abençoado com ela, é te dar mais subsídios, né? Dar mais informações a respeito desse tema. Que talvez você tenha pensado assim, eu não tenho dificuldade contra isso, eu sei exatamente o sentido da vida. Mas hoje o pastor Bruno até citou um texto, que eu não lembro aqui o texto da palavra agora, o apóstolo Paulo falando que você tem que estar preparado para testemunhar a alguém quando ele te perguntar da sua esperança, daquilo que você crê. 1 Pedro, né? Paulo não, foi Pedro, né? 1 Pedro 3,15. Deixa eu ler esse texto aqui, 1 Pedro 3,15, só para a gente ler o texto corretamente. Isso. Olha só, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. E aí vem, estejam preparados sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. No meio de todo esse caos, rumores de guerra que nós estamos vivendo, nós estamos hoje vivendo aí a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Isso é fato, não é historinha, tá, queridos? Isso não é historinha, isso é fato. A terceira guerra mundial pode acontecer. E a gente sabe das consequências em todos os sentidos, já estamos sentindo isso. Já estamos sofrendo essas consequências, o mundo inteiro está sofrendo. Veio a pandemia, uma praga no mundo inteiro que atingiu todas as nações do mundo. Na história foram pouquíssimos casos que isso aconteceu. E nossa geração sofreu isso, nós estamos vivendo isso. E aí logo após vem essa guerra na Ucrânia. E agora já se aponta para uma terceira guerra mundial. Que existe sim essa possibilidade. A gente vai pensar, isso é loucura, mas existe. Algumas pessoas tomam decisões e os jovens morrem. Então a gente tem que orar para que isso não aconteça, pedir a Deus que isso não aconteça. Mas há uma grande possibilidade. Quando você vê um presidente da maior nação do mundo, mais poderosa, dizer que isso está prestes a acontecer, você pode ter certeza que há uma possibilidade muito forte realmente disso acontecer. Mas a Bíblia já nos mostrou a respeito disso. Isso não seria para nós uma novidade. Talvez a gente fique assustado com isso, temeroso com isso, porque uma consequência desse nível, o que vai trazer para nós, para o mundo inteiro, é destruição, morte, fome, miséria, doenças, desemprego. Todos sofrerão, do menor ao maior. Não há nenhum tipo de lucro nisso, só alguns que tem gente que lucra com a guerra, tem. Financeiramente tem. Só que hoje, na vida que nós, na tecnologia que nós temos, uma terceira guerra seria a morte de todos nós. Mas isso não vai acontecer, porque Jesus está no controle de tudo. Jesus está aí. O mundo vai acabar. Calma, querido, o mundo vai acabar. Jesus está no controle de tudo. São sinais. Ele está às portas. Daqui a pouco a gente vai ser chamado. Então eu preciso entender e ter a certeza, conforme o texto está me dizendo aqui, quando a pessoa me perguntar e pedir qual é a razão, qual é o motivo, que esperança é essa que você tem diante de tudo isso que vocês estão vendo, diante de tudo isso que nós estamos sofrendo? Se alguém perguntar a você está indo numa igreja, você participa de um culto, você diz que é evangélico, você diz que crê em Deus, me explica sobre isso. Qual o sentido de tudo isso? Você sabe que muitas pessoas, elas passam parte da sua vida, e boa parte dela, buscando algo que lhes dê significado, que lhes dê um sentido. Eu gosto muito de assistir, eu e Eliana, né, a gente assiste muitos vídeos no YouTube.
A gente não assiste televisão aberta, eu não lembro nem quando foi a última vez que eu assisti, graças a Deus, nem sei. Às vezes que eu vejo um programa jornalístico lá, escolho o que eu quero, né, que são sérios, e eu vou lá, escolho no YouTube mesmo e vejo. Mas a gente gosta muito de ver vídeos de como viver na roça. A gente gosta de assistir. Vocês gostam também? A gente fica assistindo como é que planta, como é que não sei o quê, como é que pode colher, que dia vai colher, né? Uma porção de coisa. A gente gosta de assistir. Hoje mesmo estava sentado lá almoçando. Aí eu falei, Leandro, você quer assistir o que lá? Roça. Falei, opa. E não é porque a gente quer morar na roça não, querido. Mas a gente começa a assistir e houve um fenômeno que aconteceu quando começou a pandemia. Logo depois que começou essa pandemia em 2020, e aquelas situações todas de medo, e aquilo ampliou ainda em 2021, e você começa a assistir esses vídeos, você vai encontrar um fenômeno que aconteceu. Muita gente deixando a área urbana, mas muita gente bem sucedida, diga-se de passagem. Muita gente financeiramente bem de vida está deixando a área urbana para morar em área rural, para viver uma vida mais simples. Por quê? Porque eles começaram, e eu gosto de assistir as entrevistas, quando eles perguntam, né? Tem um canal lá que eles fazem justamente esse tipo de entrevista. Eles vão em sítios, em chácaras, em lugares assim de interior, e perguntar, por que vocês estão morando aqui agora? Aí, essa semana eu vi uma entrevista de um casal, e o menino, ele era caixa do Banco do Brasil. Ele fez o concurso do Banco do Brasil, passou no concurso e foi trabalhar no Banco do Brasil. O emprego assim que todo mundo queria, um salário muito bom, estabilidade, mas ele entrou em crise, porque ele não conseguia sentir paz. Ele disse que não conseguia viver aquela loucura do trabalho ali, aquela cobrança. Aquilo começou a dar uma crise nele, e ele tinha um sonho junto com a esposa de viver no interior. E aí ele foi uma pessoa muito inteligente, muito centrada. Não foi assim aquele tipo de pessoa que vende tudo aqui e eu vou para lá. Não é assim, querido, que funciona. E aí organizou a vida, organizou seus negócios, comprou um sítio, começou a organizar aquele sítio, montou um negócio no sítio, montou algo que eles queriam, que era a área de turismo. E aí, hoje eles estão vivendo naquele sítio e falou assim, eu não troco isso aqui por nada desse mundo. Aí vi uma entrevista de uma jovem senhora de 43 anos, e ela dizia, porque o entrevistador perguntava, mas por que você largou uma vida estabilizada lá no centro da cidade? Você fez faculdade, você tem uma formação tão boa. Ela falou assim, mas é porque... Aí ela começou a falar, depois da pandemia, a minha vida mudou, o sentido da vida para mim mudou. E eu preferi ficar mais perto da minha família. Eu decidi largar tudo para ficar perto do meu pai, perto da minha mãe. Eu precisei fazer isso. Por quê? Porque as pessoas, queridos, no fundo, eles estão buscando um sentido para a vida. Todos nós aqui estamos buscando um sentido para a vida. Nós já encontramos. Mas por vezes nós não sabemos expressar isso. Por isso que há crises na gente. Jesus volta logo. Tomara que Jesus volte agora, acabe com tudo. Essas crises nós vivemos. Não é errado você buscar o sentido da vida. Muito pelo contrário, isso é normal. É até sadio isso, desde que você busque da forma correta. Eu estava vendo alguns psicólogos, por exemplo, que eles mesmos reconheceram isso. Freud disse o seguinte: as pessoas têm fome de amor. Freud descobriu isso. As pessoas... que descoberta extraordinária, né? As pessoas têm fome de amor. Mas era um estudioso. Outro afirmou o seguinte: as pessoas têm fome de segurança. Outro, muito famoso, afirmou o seguinte: as pessoas têm fome de significância. Olha que interessante. Só que Jesus, lá atrás, já havia dito em João 6,35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E aí é que a gente começa a entender o sentido da vida. Então vamos entender o seguinte, vamos lá. O que é a vida?
O pastor Rick Warren, um livro que eu recomendo a você ler, Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren, que é muito bom livro, você precisa ler esse livro. O pastor Rick Warren, ele diz o seguinte: o modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntar ao inventor. Olha o que ele está dizendo. Então existem duas propostas, duas ideias para você descobrir isso. E as pessoas usam isso. Primeira ideia é a especulação, ou seja, as pessoas começam a conversar. Não, o sentido da vida é felicidade. E aí começa a tentar provar. E aí dá aquelas palavras filosóficas lindas de autoajuda. E há uma especulação, mas ninguém consegue concretizar. Ninguém consegue fechar aquilo. Porque parece que sempre falta alguma coisa. Você está entendendo isso, querido? Parece que falta algo. Isso é especulação. Todo mundo fica especulando. Só que existe uma outra alternativa para a gente entender o significado da vida. E essa outra alternativa é a revelação. Ou seja, Deus, Ele revela o verdadeiro sentido da vida. E Ele revela isso através da sua palavra. Ele vai nos mostrar através da sua palavra. É quando nós olhamos para a sua palavra que nós vamos descobrir o verdadeiro sentido da vida. Então vamos lá. Vamos aprender o seguinte. Primeiro, a origem da vida é Deus. Diga comigo, a origem da vida é Deus. A Bíblia afirma que o mundo, por sua própria sabedoria, jamais conheceu a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte, 1 Coríntios 1, 21. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria o quê? Humana. Depois se puder colocar o texto aí pra gente, é importante. Hoje eu vi, vou abrir um parênteses aqui rápido, como que nós precisamos de servos, né, queridos? A gente para poder abençoar. Hoje eu olhei para o Ricardo, a gente brinca, chama de papel há muitos e muitos anos, a gente está curado já disso. E aí eu estou vendo o Ricardo está ali na projeção, daqui a pouco foi começar o culto, não tinha ninguém para transmitir, ele correu para a transmissão, aí daqui a pouco eu estou aqui, a gente está louvando, está o Ricardo aqui tirando foto. Eu falei, meu Deus, esse menino está dividido em quantas partes, né? E aí daqui a pouco correu para cá, correu para lá, está transmitindo, está na projeção, está aqui tirando foto. Meu irmão, você precisa aprender a ser servo, querido. Está precisando da sua ajuda. Está precisando da sua ajuda. Você quer ver uma coisa aqui? Falava com a Eliana hoje quando eu cheguei e falava hoje com alguém, falava assim, aqui em nossa igreja, eu falo agora como pastor, tá bom? Você que está aí online que não é daqui, você que está nos visitando, deixa eu falar como pastor da igreja. A gente está precisando de diáconos. Diáconos. Quando eu falo diáconos, é aqueles que servem. Eu, por exemplo, querido, eu chego aqui, eu não consigo. Se eu ver um copo no chão, eu pego e jogo na lixeira. Se eu chegar aqui e ver a cadeira toda desarrumada, eu arrumo. Se eu chegar aqui e ver essa letra toda torta, já está meio ali, já estou incomodado. Se olhar o púlpito, ver que está empoeirado, eu já penso, gente, poxa, passa um pano ali. Eu sou assim. Ah, porque você é muito chato em sua casa, então deve ser um brinco. Não. Quando eu digo brinco, depende do brinco, né? Enfim. Eliana está ali, tá? Minha esposa. E aí, o que eu estava falando? Enfim. E aí assim, você chega no lugar, você viu um copo, papel, pega, joga na lixeira. Viu a cadeira fora do lugar? Coloca. Então a gente está precisando de uma equipe aqui que chega aqui meia hora antes e tem aquele olhar clínico. Sabe o que é o olhar clínico? Ele vê tudo. Ele vê tudo, ele olha, peraí, essa bateria aqui está fora do lugar, ó. Essa caixa aqui tem que estar na posição certa. Como que é bom a gente ver isso? Ó, tá faltando copo em cima, o bebedouro só tem 2 copinhos. Tem que ir lá pegar copo e colocar em cima do bebedouro.
Ó, tá uma poeirinha ali naquela televisão, vou passar um paninho ali rapidinho. Como que nós precisamos de servos, queridos? A gente gosta de chegar no lugar, já está tudo pronto, né? Está tudo prontinho, mas você é esse servo, meu irmão. Aqui é sua casa. Ei, aqui é sua casa. Você é dono disso aqui, meu irmão. É mesmo? Não é o pastor que é dono não, vai passar para os filhos, para os netos. Não, querido, não é nada disso não. Só foi eleito pastor presidente. Daqui a pouco eu vou e vem outro. Se for filho, amém. Se for você, amém. Não tem esse negócio de passar de pai para filho, não. Isso aqui não é negócio. Isso aqui é nossa casa. Quando você chega ali que aquelas paredes estão raspadas, se você tiver um dia de semana e vir aqui, poxa, eu vou dar uma raspada na parede lá que eu estou livre hoje, porque é a sua casa, você está melhorando a sua casa, para receber as pessoas melhor e glorificar Jesus. Amém? Fechou parênteses. Rick Warren disse o seguinte: Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, Ele é a fonte da vida. Olha só, querido, você está entendendo o sentido da vida. Então vamos lá. Que é então... Epa, apertei aqui o negócio, saiu tudo do lugar. Que é então a vida? A origem da vida é Deus. Então vamos lá. Quando Paulo estava lá em Atenas, pregando, e ele se deparou com aquele que eles colocaram uma estátua lá dizendo: esse é o Deus que ninguém conhece, um Deus que ninguém sabe quem é. E aí Paulo começou a pregar. Ele disse: o meu Deus, o Deus que eu creio, é aquele que a todos dá vida, respiração e tudo mais. Lá no princípio, no Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Ou seja, isso vem nos ensinar que tudo partiu sempre de Deus. Deus sempre iniciou tudo. Mesmo depois da queda do ser humano com o pecado, queridos, foi Deus que tomou a iniciativa de ir atrás do homem. Entenda isso. Ele enviou o seu Filho ao mundo, conforme diz João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo porque o mundo clamou. O mundo não pediu nada. Deus não enviou Jesus porque você clamou. Deus enviou Jesus porque Ele nos amou. É isso que é importante você entender. Por isso que o sentido da vida é você olhar para Deus. A origem da vida é Deus. Você está entendendo isso, querido? Então preste atenção. O homem não clamou por salvação. Deus nos amou e nos deu a possibilidade de sermos salvos. Aleluia, aleluia. Lá no final em Apocalipse, quando Jesus se apresenta, ele diz assim, em Apocalipse capítulo 22, versículo 13: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim. Ele começou tudo e vai terminar tudo. Aleluia. Exatamente como Ele mesmo planejou. Olha só o que diz Isaías 46, 9 e 10. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Aleluia. Lembra quando aquelas mulheres foram ao sepulcro procurar Jesus? E aí os anjos perguntaram às mulheres quando chegaram lá e foram procurar Jesus, e os anjos disseram o seguinte: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive?
O que estava acontecendo ali? Elas estavam procurando o homem certo no lugar errado. Estavam procurando a pessoa certa no lugar errado. Exatamente a mesma coisa que o ser humano faz hoje. Ele quer procurar e está querendo achar o homem certo, que é Jesus. A pessoa certa, que é Jesus, na sabedoria humana, na resposta da autoajuda, nos livros de autoajuda, e jamais acharão a resposta. Sabe por quê? Porque sem Deus a vida não faz sentido nenhum. Ei, meu irmão, sem Deus a vida não faz sentido nenhum. A igreja, essa instituição aqui, Renovar, ela não pode preencher isso para você. É Jesus que pode. Ele é a vida. Aleluia. Sabe o que mais? O propósito da vida é a glória de Deus. Olha que coisa interessante, queridos. Rick Warren também disse o seguinte, muito bom isso. Agora que já sabemos quem nos criou, bom, a gente tem certeza que foi Deus, precisamos saber para que Ele nos criou. Por quê? Como? Você não criou a si mesmo. Logo, não há jeito de você dizer a si mesmo para que foi criado. Você não tem essa resposta, porque não foi você que se criou, eu não me criei, então não tenho como responder a isso. Eu preciso buscar isso em alguém. E aí, vem o profeta Isaías, lá em Isaías 43:7, e afirma que Deus declarou: eu os criei para a minha glória. Atente agora porque o texto está dizendo: eu os criei para minha, diz o Senhor, glória. Olha que interessante. Lá também Paulo vai se referir a Jesus em Colossenses 1,16 e dizer o seguinte: tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha só. E Paulo, escrevendo aos Romanos, também vai dizer algo interessante: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Foi Deus que planejou a criação. E sabe quem era o foco? O foco não éramos nós, o foco era Ele. O foco era Ele. Eu os criei para a minha glória, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O foco não é você, o foco era Ele, e continua sendo Ele, aleluia. Mas aí você vai se perguntar: peraí, se o foco era Ele, como que Ele consegue fazer isso e não ser egoísta, em pensar só nele? Ora, queridos, é simples, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus, porque Ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele consegue criar tudo para a sua glória e ter um amor ilimitado ao mesmo tempo. Ninguém consegue fazer isso. Ele consegue fazer tudo para a glória dele e ao mesmo tempo nos amar. Ao mesmo tempo se preocupar com a gente. Olha só o que diz Isaías 57:15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Olha só o texto vai dizer: habito no lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Aleluia. Esse Deus que nos criou para a glória dele, o foco era Ele. Ele consegue com toda a sua glória nos amar a ponto de habitar em nós, de se entregar por nós. Você está entendendo o sentido?
Não é você o foco principal, o foco é Ele. Se você entender isso, você vai parar de ficar olhando só para vocês mesmo, para os seus prazeres, seus desejos, entender, eu nasci para glorificar a Ele. O sentido é esse. Então você olha para o propósito da vida e vai achar, é realização pessoal, é a felicidade. Não, querido, é muito maior do que isso. É muito mais amplo do que isso. Se você se concentrar em si, jamais você desvendará o propósito da vida. Se você ficar olhando só para você mesmo, você não vai conseguir desvendar o propósito da vida. Por quê? Porque você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto isso não for compreendido, a sua vida não terá sentido. Vou repetir para você. Se você se concentrar só em si mesmo, você jamais vai desvendar o propósito da vida. Escuta isso. Isso é importante, querido. Por quê? Porque você foi feito por quem? Por Deus. E para quem? Para Deus. Então você tem que entender isso. Eu fui feito por Deus e para Deus. E se eu não compreender isso, a vida não fará sentido. Por quê? Porque você não vai encontrar esse sentido em você mesmo. A vida só tem sentido se Deus for quem é Deus para nós mesmo de verdade. Nós compreendermos isso. Então quando Deus criou você, primeiro Ele não pensou em você, Ele pensou nele, na glória dele. Ele criou você, a mim, para a glória dele. Por isso que você tem que entender isso. Esse é o sentido. Então se alguém me criou para a glória dele, o que vai abrir para mim? Todas as portas se abrirão para mim. Porque ele não precisava fazer isso. Mas ele se importou comigo e com você. Se você entender isso, querido, esse sentido da vida, isso é uma chave para você. Eu fui criado por Deus e para a glória dele, o foco não sou eu, o foco é Ele. Ele é o foco da minha vida. A minha existência está nele, o sentido está nele. Aleluia. E sabe mais o que é o sentido da vida, para a gente encerrar? O sentido da vida é a paz com Deus. Que isso, pastor? Peraí, é a paz com Deus. O que aconteceu quando entrou o pecado no mundo? O que aconteceu? Houve uma separação, porque todos pecaram e destituídos, separados foram da glória de Deus. Isaías 59:2 ainda diz assim: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então, depois que aconteceu o pecado, a maior necessidade do ser humano foi ter paz com Deus, porque não havia essa paz com o pecado. Quando Paulo vai escrever em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, ele diz o seguinte: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Isto é, em Cristo, Deus queria que essa paz retornasse ao ser humano. Através dessa reconciliação, essa amizade, esse é o propósito principal de Deus por meio de Cristo. Jesus veio a esse mundo, não é para te dar casa nova, não é para te dar carro novo, não é para te dar uma boa faculdade, não é para nada disso. Ele veio te dar vida, Ele veio te dar sentido. Aleluia. Eu ouvi uma frase, até li essa frase esses dias, eu acho que está por aqui, em algum lugar que eu li. Um historiador escreveu o seguinte: dê ao homem tudo o que ele quer, tudo o que ele quer, e logo você verá que o tudo não é tudo. Você pode dar ao homem tudo, e aí ele vai descobrir que o tudo não é o suficiente. Por quê, querido?
Porque esse drama da nossa vida, esse sentido da nossa vida, essa busca, essa especulação que a gente faz tentando descobrir, ele só se completa na pessoa de Deus. Por isso que você tem que tirar o foco de você e colocar em Deus. Por quê? Porque esse Deus vai suprir todas as suas necessidades. Você está entendendo, querido? Isso é mais do que você imagina. A paz com Deus é o sentido da vida. E essa paz com Deus, nós só vamos receber justificados pela fé em Cristo Jesus. Olha só o que diz Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia vai dizer que nenhum ser humano tem paz em si mesmo. Que essa paz é algo que somente vem de Deus. Isaías 26:3 declara: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Você percebe que olhando esse texto, a paz está relacionada à confiança com Deus? Você vê que a Bíblia diz que Cristo é a nossa paz, que Ele fez a nossa paz, que Ele pregou a paz, que Jesus falou sobre a paz que Ele era. Enquanto você não tiver paz com Deus, escuta isso que eu vou te dizer. Enquanto você não tiver paz com Deus, você não terá paz consigo mesmo e você não terá paz com seu próximo. Isso é impossível ao ser humano. Se você não tiver paz em Deus, com Deus, você não terá paz consigo mesmo e você não terá paz com seu próximo. E aí você não vai encontrar o sentido da vida. Sabe por quê? Porque a angústia e essa inquietação não vai permitir que você compreenda a realidade da vida. Talvez eu tenha dado a você alguns subsídios para você entender melhor isso. Ou talvez você chegou aqui hoje, porque a gente vai continuar depois falando sobre isso. Mas eu queria que você hoje compreendesse que por mais que você rode de um lado para o outro e busque essa paz de um lado para o outro, só existe um meio para você viver em paz com Deus. E esse caminho é Jesus Cristo. O sentido da vida está na pessoa de Deus, meu querido. Talvez você vá a uma igreja evangélica, como você está aqui hoje. Talvez você assista bons programas evangélicos. Talvez você assista muitos moveres da parte de Deus de revelação, de cura, de restauração de todos os níveis, porque Deus faz isso mesmo. Mas ainda existem pessoas que recebem isso da parte de Deus e não vivem em paz. A gente não consegue descansar. Essa angústia, essa inquietação pelo ganhar, pelo conquistar, parece que a gente busca que essa paz a gente vai conseguir quando tiver muitos recursos, muito dinheiro, muitas faculdades, muito isso, muita garantia na conta corrente, uma série de coisas. Não estou dizendo que seja errado você trabalhar, se esforçar, conquistar, nada disso. Mas quando você descobrir, espero que não seja tarde para você, que tudo isso que você buscou ansiosamente não fez sentido nenhum na sua vida. Porque se você ler o livro de Eclesiastes, você vai perceber exatamente isso. Vaidade. Tudo é vaidade. Qual o sentido da sua vida, querido? O sentido da minha vida é minha realização pessoal. Eu quero ter um bom carro, quero ter uma boa casa, eu quero ver meus filhos com saúde, eu quero ver meus filhos fazendo uma boa faculdade, se casando, eu quero ver meus netos crescerem. Isso tudo pode gerar uma felicidade em você, ou momentos de felicidade. Mas dar sentido à vida é diferente.
Tem gente que continua insistindo e achando que participar do culto de igreja evangélica vai dar sentido à sua vida. Você vem aqui, recebe uma palavra abençoadora, de cura, de salvação, você se sente bem, legal, amém. Chega amanhã, continua a mesma coisa que estava antes, ou até pior. E aí você se pergunta, por que está pior? Por que eu estou sofrendo tanto? Não que somos imunes a isso. É porque você precisa entender o sentido. Quando Deus não permite alguma coisa na sua vida, se você entender, escuta isso, quando Deus não permite alguma coisa na sua vida, que você luta tanto, mas se você sabe, você entende, você está em paz com Deus, e entende o sentido de que Ele te criou, que Ele o formou para a glória dEle, e sabendo disso, Ele tem cuidado de mim, escuta isso, você vai conseguir descansar nele. Você vai simplesmente descansar nele, porque você compreendeu pela fé o sentido. Vocês estão entendendo isso, queridos? Eu estou tentando explicar uma linguagem mais simples possível, mais prática. Porque tem portas que Deus vai fechar na sua vida. Escuta o que eu estou falando. Parece duro isso. Tem portas que Deus não vai abrir. Mas por quê? Porque Ele sabe de todas as coisas. Mas para você, mesmo assim, com essa porta fechada, viver em paz com Ele, você vai ter que entender o sentido de tudo isso. E o sentido é entender, Ele me criou e me criou para a sua glória. E se Ele me criou para a sua glória, todas as portas que Ele quer, Ele vai abrir para mim. E mesmo com toda a glória que Ele tem, Ele decidiu deixar a sua glória, descer essa terra e morrer numa cruz por mim, sem que eu pedisse isso. Eu não pedi, você não pediu. Ele veio porque Ele escolheu fazer isso. O ser humano não clamou por isso. Ele olhou para você, Ele olhou para mim e disse, eu vou salvar o homem, porque eu fiz para a minha glória. Então quando hoje alguém abre o coração para Jesus, e a gente diz, tem festa no céu. Por que está acontecendo uma festa no céu? Porque aquele que foi criado para a glória de Deus, foi resgatado. Então entenda uma coisa, tem porta que Deus não vai abrir, querido. Mas se você entender isso, você vai viver em paz. Vai doer em algum momento? Vai. E tem portas que Ele vai abrir e ninguém vai fechar. Mas por quê? Porque Ele tem cuidado de você. Entenda esse sentido, querido. Não adianta você querer buscar resposta em você mesmo. Não adianta você querer buscar resposta no pastor. Não adianta você querer buscar resposta na igreja que você está congregando. Não adianta você querer ir para... eu vou para a escola de treinamento disso. Eu vou para a escola de ministério. Porque tem gente que está fazendo tudo isso para buscar uma resposta. Buscar um sentido. O sentido da nossa vida é Deus. E é através de Jesus que a gente conhece isso. É através da sua palavra. E hoje pode começar a dar sentido à sua vida, quando você abrir seu coração e deixar que Ele reine sobre você. O foco é Ele. A razão da nossa existência é Ele. O propósito da nossa existência é Ele, não é você, não é seu casamento, não é a família que você está formando. O propósito da nossa existência é Deus. Ele nos criou para a glória dEle. Ele tem o controle de tudo. Ele é o Senhor sobre tudo. Ele que determina todas as coisas. Se vai fechar a porta ou se vai abrir a porta, eu sei que Ele é o meu Deus. Eu tenho muitos desejos, eu tenho muitas vontades, eu tenho muitos sonhos. Mas antes dos desejos, das vontades e dos sonhos, a gente tem um Deus. E Ele sabe o melhor caminho para a